Fanny e Alexander, o filme que Bergman fez para ser o seu último. Ele estava nos seus 65 anos, foi de fato o último filme de Bergman para o cinema. Anos depois, em 2003, ele lançou o Saraband, filme para a televisão, que é uma continuação de cenas de um casamento. E Fanny e Alexander é um filme muito belo, sobre uma infância encantada, e é um filme que narra a história de uma família em 1907, ambientado em 1907, que passa por uma tragédia. O pai, Oscar, ele morre. O filho, Alexander, que era bastante apegado, assim como sua mãe, que vive uma angústia muito profunda, e a sua irmã, Fanny, eles mudam completamente de vida de uma hora para outra em função disso. Eles viviam numa casa muito viva, muito harmônica, muito cheia de contato, né, de calor humano, e é uma casa muito cheia de detalhes, cheia de objetos, cheia de coisas acontecendo. A fotografia também é muito quente, muito calorosa, e então a família ela vai para uma atmosfera completamente diferente quando a mãe viúva se casa com um bispo luterano que é, na verdade, um personagem muito tirânico. Ele pede para que eles se sem nada, sem levar nada, e é de fato o que acontece. A mãe aceita e óbvio que a vida das crianças se torna um inferno, e aos poucos ela própria percebe o erro que havia cometido, que o espectador já sabia na cena em que ele começa a se revelar, né, pedindo para ela ir sem nada, e as crianças também, nem os brinquedos. E aí eles vão para uma atmosfera muito diferente, uma casa do século XV, que é toda sem vida, fria, petrificada. A própria as próprias personagens coadjuvantes ali da casa, que servem ao bispo, como a personagem da Harriet Anderson, que foi a musa dos anos 50, com Mônica e o Desejo. Nesse filme ela está numa performance também muito boa, mas perturbadora, assim, de uma pessoa sem vida, toda, sabe, com a energia sugada, assim, pelo medo. E o que o filme tem de mais especial é como que ele mistura a fantasia com os fatos. O Roger Ebert, o grande crítico famoso, ele escrevendo sobre esse filme, ele falou que é muito uma percepção do Alexander das coisas. E de fato me parece que é como se fosse um Alexander mais velho tentando contar pra gente o que aconteceu. E aí o que ele não consegue lembrar com a memória, ele preenche com a imaginação. Isso faz muito sentido quando a gente pensa nas cenas tão misteriosas como a cena em que o, o personagem ele vai salvar as crianças da casa do bispo. E ele tenta colocar elas num baú, aí o bispo está suspeitando, ele vai lá fingindo que quer negociar ou comprar o baú, né? E aí o bispo desconfiado, ele vai lá em cima ver se as crianças ainda estão lá, e elas de fato estavam no quarto que elas estavam. Só que aí depois corta pro personagem colocando as crianças dentro do baú, e aí lá depois na casa dele, né, do Isaac, ele tira as crianças. Como é que ele fez isso? O filme não explica, né? Ele se safa, assim, é uma magia. Assim como a cena com o personagem do Ismael, um dos filhos de Isaac, que é basicamente interpretado por uma mulher sem explicação, e tem todo um clima místico em torno desse personagem que também nunca é esclarecido. E falando nessa parte que as crianças são resgatadas, né, da casa do Isaac, também é muito bem trabalhada.
Eu acho que esse filme ele ganhou 4 Oscars, entre eles direção de arte, figurino e fotografia e melhor filme estrangeiro. Estou aqui com uma edição da Versátil, que é a nossa Criterion Collection. É uma edição fantástica que tem a versão de cinema e também a versão de televisão, que é de 5 horas. E foi um excelente trabalho da Versátil, gostei muito. Também tem extras muito legais. E esse vídeo é sobre a versão de cinema. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no filme, e eu também no meu curso Bergman, Diálogos e Interseções, vou falar um pouco sobre a versão de televisão, assim como toda a obra do Bergman. Se você tem interesse em se aprofundar em Bergman, ainda é possível se inscrever. Tem links aqui na descrição. É um curso onde a gente não só expõe a obra do Bergman como cineasta e também fala de sua importância como dramaturgo, e fazemos associações com outros escritores e autores de outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a literatura e a psicologia. Então são 12 horas de curso, 6 aulas, cada uma com 2 horas. É para quem quer realmente ir mais profundo, para quem quer esgotar o cinema do Bergman e aprender com ele direção, roteiro e realmente entender como que esse mestre conseguiu falar de todos esses temas complexos numa obra extremamente vasta e prolífica, sem cair a qualidade, né? Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 30 de março de 2021, ainda é possível adquirir o curso com as aulas gravadas. As aulas online pelo Google Meet já terão acabado, mas o curso ainda estará disponível para você adquirir as aulas online, as aulas gravadas, e eu recomendo muito. O preço está extremamente acessível, R$ 200 para 12 horas de material, é um mergulho assim na obra do Bergman, então se prepare para muita filosofia existencial, muita dramaturgia, muita análise de cena. Mas voltando ao Fanny Alexander, então eu acho que é isso, eu acho que essas cenas onde ele consegue incorporar a fantasia de um jeito tão natural, essas são as mais especiais, é realmente uma infância encantada. E isso me lembra uma passagem do Lanterna Mágica, a sua autobiografia, que eu tenho um vídeo aqui também, eu vou colocar no card, e no curso eu falo bastante sobre esse livro, que ele é muito enriquecedor para quem estuda a obra do Bergman. Ele tem aqui um parágrafo que para mim é o sentimento que permeia o Fanny Alexander. E isso diz muito sobre o Bergman como artista, sua visão de mundo. Eu vou ler agora. Apesar de tudo, penso nos meus tempos de menino com prazer e curiosidade. Nunca me faltou alimento nem para a fantasia, nem para os sentidos. E, que me lembre, jamais me sentia entediado. Pelo contrário, minhas horas e meus dias viviam repletos de coisas que achava interessantes, cenários inesperados, instantes mágicos. Ainda hoje posso percorrer a paisagem da minha infância e sentir de novo todo aquele passado de luzes, aromas, pessoas, aposentos, instantes, gestos, inflexões, vozes, objetos. O privilégio da infância é podermos transitar livremente entre a magia da vida e os mingaus de aveia, entre um medo desmesurado e uma alegria sem limites. Para mim não havia outros marcos a não ser proibições e regras que me surgiam como sombras, a maioria delas ininteligíveis. Sentia dificuldade para distinguir entre o que era imaginado e o que era real. Então, só essas palavras, tem mais momentos aqui que ele lembra, o Fanny Alexander, já me remetem muito ao filme, a esse sentimento que permeia o filme. Não é exatamente a infância do Bergman, porque Bergman ele nasce em 1918, o filme se passa em 1907, então até a infância do Bergman tem um hiato aí de 20 anos, mas ainda assim esse sentimento está lá, as coisas não mudaram tanto assim de um período para o outro. O personagem do Alexander é muito Bergman, com esse lado imaginativo, tanto por como o filme é narrado, como se fosse um Alexander
que é o protagonista do filme. Se você assistir, isso faz bastante sentido pensá-lo como protagonista. O jeito que ele narra parece realmente um Alexander mais velho contando e preenchendo os buracos com a imaginação. É um filme repleto de momentos de fantasia e eles envolvem o Alexander. Então é incrível. Mas é óbvio que tem muito do Bergman em outros personagens também. O castigo que o Alexander sofre do bispo, as palmadas, é um castigo que Bergman e o irmão sofriam na infância do pai. O próprio personagem do bispo, esse pastor rígido e tirânico, ele é inspirado no pai do Bergman. Claro que provavelmente há um exagero aí, proposital, para enriquecer o personagem, mas ainda assim o jeito que o Bergman narra o pai tem muito a ver com esse padrasto que ele coloca no filme. E falando nisso, né, ele coloca esse personagem como padrasto. O pai aí era um ator, era alguém que talvez fosse uma idealização de um pai ideal para o Bergman. E esse é um dos pontos de virada do filme, né, quando o pai, certa vez, no meio do seu trabalho, ele esquece o seu texto, esquece quem ele é, onde ele está, e poucos dias depois ele morre. E aí a gente tem a angústia profunda de sua mãe e essa entrega cega a um bispo aparentemente bom, mas na verdade extremamente problemático. É uma pessoa que, na minha opinião, é covarde, é alguém que é muito fraco, é alguém que tentou preencher essa sua fraqueza com uma supercompensação. Ele não tinha o suficiente para levar uma vida plena como ser humano e ele precisou compensar com o além, compensar com um exagero de algo que ele, e de algum lugar que ele poderia conseguir uma validação e um respeito e uma segurança. É um personagem muito inseguro e aí o filme mostra ele próprio percebendo o quanto perverso ele estava sendo com aquela família, de não querer abrir mão das crianças, de ter todo aquele controle. Ele próprio se percebe no filme como uma pessoa que está fazendo mal, mas ele tenta justificar isso para si mesmo e para os outros, e é uma aflição terrível e é impressionante, assim. É claro que isso me lembra aquela interpretação do Nietzsche desse aspecto do desenvolvimento do cristianismo na cultura ocidental, de como que ele se tornou uma domesticação do ser humano e uma vida voltada para o além. Esse pai, ele vive aparecendo depois também ao longo do filme, assim como no Hamlet, o fantasma do pai aparece para o Hamlet logo na primeira cena. É interessante como que ele amarra essa narrativa com a fantasia. Eu acho que é o mais especial do filme, como eu falei. E uma mera curiosidade, esse filme que tem essa tragédia no teatro é também um eco do que a gente vê no primeiro filme do Bergman, que teve uma tragédia no teatro, com o personagem Jack, que era um ator frustrado, meio Dom Juan, se suicidando com um tiro na frente do teatro. Então, isso é interessante, é algo que provavelmente foi consciente também. Os primeiros filmes do Bergman, eles são filmes, no máximo, medianos, melodramas. Como eu gosto de falar, eu já estou abordando lá no curso, o Bergman, para mim, nasce com Mônica e o Desejo. É quando ele ganha uma autonomia, quando ele ganha um domínio do cinema, com os próprios recursos da arte cinematográfica, e aí ele dispara, né? Depois com os filmes que seguem. Mas até então ele já tinha feito 10, 11 filmes, então isso é muito interessante também, como que ele precisou desenvolver o seu talento. Eu particularmente gostaria de ter visto mais da Fanny no filme. Eu acho que ela ficou uma personagem muito passiva e no meio do filme eu acho que ocorre um salto que poderia ser melhor desenvolvido na versão de cinema,
Eu não me importaria de ver uma versão de cinema de 5 horas também, ou um pouco mais longa. Eu acho que quando ela se muda para a casa do bispo, logo em seguida a gente já vê ela detestando estar ali e estando completamente na mesma posição de Alexander, de que aquilo é um inferno e que foi um erro tremendo. Eu gostaria de ter visto um desenvolvimento um pouco mais gradual que não há na versão de cinema. O filme termina numa nota muito alegre, uma nota de júbilo, de união familiar, depois que a família consegue sair da casa do bispo. A sequência da morte do bispo é espetacular, é muito bem dirigida e o espectador ele secretamente comemora, porque o bispo é um personagem que desperta muita repulsa, muita raiva mesmo. E o Bergman ele também disse que colocou um pouco de si mesmo em cada um dos 3 irmãos. O pai da Fanny e do Alexander, o Oscar, claro, né, esse lado artístico, esse lado do ator, do teatro. O Gustav, que é o tio que tem um caso com uma das criadas e que tá tudo bem para a esposa, que o aceita do jeito que ele é, que tem toda essa personalidade difícil de ter relacionamentos, e que é muito um traço do Bergman também. O Karl, que tem esse lado mais depressivo e mais pessimista, que também é um traço do Bergman, mas eu tenho algo a mais a dizer sobre isso. E esse personagem do tio Cole foi inspirado num próprio tio do Bergman que se chamava Cole também, que era um inventor frustrado. E ele teve uma vida muito triste, mas era um dos parentes com quem Bergman se dava melhor, assim como sua avó. Então é muito interessante como que ele coloca muito de si no filme. Eu acho que é o filme mais pessoal dele, muitos deles são, mas não é de um jeito amador, sabe? Ele constrói uma dramaturgia muito verossímil em personagens e em um universo. Ele é muito bom para criar universos verossímeis que abordam as questões que ele quer abordar. E dentre as principais delas é a questão do silêncio de Deus. Está a questão do silêncio de Deus, a questão da maldade humana, o problema do mal, a questão das relações disfuncionais, da incomunicabilidade, do envelhecimento e da morte, da solidão. E então esse filme incorpora um pouco de todos os principais temas do Bergman e tem uma cena muito interessante sobre a cena do silêncio de Deus, sobre o silêncio de Deus, que em geral é abordado de um jeito um pouco mais pesado, mais angustiante nos filmes. Nesse filme é de um jeito mais leve, quando o Alexander está na casa do Isaac, ele caminha e acha que está conversando com Deus, mas na verdade quem estava respondendo ele era um dos irmãos, controlando um dos bonecos das marionetes que estavam ali. Então ele aborda de um jeito cômico a questão do silêncio de Deus. E já coloca o Alexander ali, a criança, tendo esses questionamentos, assim como o próprio Bergman já tinha nessa idade. Então é muito, muito interessante, é um filme fundamental para quem quer se aprofundar em Bergman e, obviamente, se aprofundar no cinema e até fazer filmes. Eu acho que é uma ótima referência, uma referência importante. A fotografia também é muito bela, é do Sven Nykvist, o principal colaborador do Bergman. E para mim é um filme que mostra como que Bergman não foi uma pessoa nihilista, apesar de tudo. Não foi uma pessoa que negava a vida, que achava que a vida ou qualquer coisa que você fizesse nela não vale a pena, que nada tem porquê. Ele não se tornou, apesar de todas as tragédias, de todos os problemas, todas as angústias de sua vida, ele viveu uma vida completamente voltada para a arte,
para a sua obra, desde os anos 40 até o começo dos anos 2000, fazendo filmes, peças, trabalhando para a TV, trabalhando para o rádio de um jeito extremamente prolífico, junto com os vários problemas da sua personalidade, da sua relação com a família, com os filhos. Ele conseguiu não ser uma pessoa pessimista, uma pessoa que negue a vida. Pelo contrário, eu acho que Fanny Alexander é um testemunho de alguém que reconhecia o trágico, mas que o incluía, o incorporava no encanto da existência.